tá aqui, você quer física, e se você quer física, nós vamos de física arretada, numa questão muito massa da FUVEST, que envolve processos de eletrização, equilíbrio estático, lei de Coulomb e quantidade de carga. Eu sou o professor Taveira e você? Vem comigo, vamos lá para a nossa questão. Olha só, um grupo de alunos em uma aula de laboratório eletriza um canudo de refrigerante por atrito com um lenço de papel. Em seguida, com o canudo, eles eletrizam uma pequena esfera condutora de massa 9 gramas, inicialmente neutra, pendurada em um fio de seda isolante de comprimento L, preso em um ponto fixo P. No final do processo, a esfera e o canudo estão com cargas de sinais opostos. Primeira pergunta. Descreva as etapas do processo de eletrização da esfera. Preste atenção que se você volta lá para a nossa questão, ele fala que o canudo foi eletrizado por atrito com um lenço de papel. Lembre-se que na eletrização por atrito, no final do processo, os corpos ficam carregados com carga de sinais opostos. Então, ele pega o canudo eletrizado para eletrizar uma pequena esfera condutora inicialmente neutra. E ele fala que no final do processo, com o canudo eletrizado e a esfera inicialmente neutra, no final do processo, o canudo e a esfera estarão carregadas com carga de sinais opostos. Se o canudo e a esfera ficarão eletrizados com cargas de sinais opostos, nós já podemos concluir que o processo de eletrização envolvido aí é o processo de eletrização por indução. Porque se o canudo tivesse entrado em contato com a esfera, se fosse a eletrização por contato, os corpos ficariam eletrizados com carga de mesmo sinal. Como ele fala que o canudo e a esfera ficaram eletrizados com cargas de sinais opostos, a gente já mata e fala que a eletrização foi por indução. Ou seja, o canudo, que é o corpo eletrizado, se comporta como o indutor. A esfera, que é o corpo inicialmente neutro, se comporta como o induzido. Ao aproximar o indutor do induzido, acontece a polarização da esfera, que é a separação de prótons e elétrons. Com o canudo ainda próximo da esfera, nós fazemos o aterramento da esfera para que possa acontecer o fluxo de elétrons entre a esfera condutora e a Terra. Acontecendo esse fluxo de elétrons, nós desfazemos o aterramento e ao separar o indutor do induzido, o canudo da esfera, eles ficarão eletrizados com carga de sinais opostos. Na verdade, o induzido ficará eletrizado com carga de sinal oposto em relação ao indutor. Então, o processo de eletrização aí, que envolve o canudo e a esfera, é o processo de eletrização por indução. Vamos continuar nossa questão? Vem comigo, olha só. Em seguida, os alunos colocaram a esfera eletrizada E1 em contato com a outra esfera E2, idêntica à primeira, eletricamente neutra e presa na extremidade de outro fio de seda isolante, também de comprimento L, fixo no ponto P. O sistema adquire a configuração ilustrada na figura, sendo D a distância igual a 8 centímetros. Para o sistema em equilíbrio, nessa configuração final, determine o módulo da tensão em um dos fios isolantes. Olha só, fera, a configuração é essa daqui. Ele fala que após o processo de eletrização por indução, eu pego a esfera E1, coloco em contato
com uma esfera E2 inicialmente neutra e idênticas. Fera, esse segundo processo é o processo de eletrização por contato. E o que acontece no final do processo de eletrização por contato para dois condutores idênticos? No final do processo, os corpos ficam carregados com a mesma intensidade de carga e mesmo sinal. Então, ao colocar a esfera 1 em contato com a esfera 2, você pode garantir que no final desse processo de eletrização por contato, a carga final da esfera 1 é igual à carga final da esfera 2 e elas apresentam o mesmo sinal. Tanto que ao abandonar o sistema, acontece uma repulsão entre a esfera E1 e a esfera E2 e elas atingem o equilíbrio nessa posição, onde a distância entre a esfera 1 e a esfera 2 é uma distância de 8 centímetros. E nessa segunda pergunta, ele quer que você calcule a intensidade da força de tração ou da força de tensão em um dos fios. Fera, eu escolhi o fio 2, o fio da esfera 2. Vamos colocar então todas as forças que atuam na esfera E2. Fera, nessa questão, ele pede para você adotar que o cosseno de θ é igual a 1, o seno de θ 0,1, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a constante eletrostática no vácuo 9 vezes 10 à nona unidades do sistema internacional, a carga elementar, a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e ignore as massas do fio, as massas dos fios, né? E aí, fera, se ele dá para você a massa das esferas e diz que existe aceleração da gravidade, ele leva em consideração o campo gravitacional, você pode colocar então na nossa configuração a força-peso. Então, já que eu escolhi a esfera 2, nós já sabemos que vertical e para baixo existe uma força de atração gravitacional que carinhosamente nós chamamos de força-peso. Tranquilo? Existe também a força de repulsão, a interação elétrica de repulsão entre as esferas E1 e E2. Já que eu estou olhando para a esfera E2, existe uma força elétrica de repulsão para a direita, que é a força que a esfera E1 repele a esfera E2, e existe a força de tração no fio, a força de tensão transmitida pelo fio para a esfera E2, essa força de tração na direção do fio, está aqui, fera, a força de tração. Tranquilo? Então essas são as três forças que atuam na esfera E2. Força-peso para baixo, força elétrica para a direita e a força de tração na direção do fio. Tranquilo? Mas, fera, se isso representa uma situação de equilíbrio, não esquece, para toda situação de equilíbrio, e nesse caso um equilíbrio estático, a força resultante, o somatório de todas as forças que atuam sobre a esfera E2 deve ser igual a 0. E aí, se eu tenho três forças de direções diferentes, onde o somatório dessas forças me dá uma resultante igual a 0, obrigatoriamente nós devemos formar uma figura fechada, onde a extremidade de cada vetor coincide com a origem do próximo vetor. Acompanha comigo. Nós temos a força-peso vertical e para baixo. Na extremidade da força-peso, fera, eu vou colocar a força elétrica horizontal e para a direita. E fechando aqui a nossa figura, a força de tração. Perceba que a origem de cada vetor coincide com a extremidade do próximo vetor. Com isso, você pode garantir que o somatório dessas três forças é igual a
0, o que representa uma situação de equilíbrio. Lembrando que aquele ângulo θ está entre a vertical e a inclinada, então tranquilamente você pode colocar esse ângulo θ entre a força peso e a força de tração. Fera, se nessa letra B ele quer que você calcule a força de tração, nós conhecemos a massa da esfera, que é de 9 gramas, né? Nós conhecemos a aceleração da gravidade. Então, dessas 3 forças, eu conheço a força-peso, já que você sabe que para calcular a força-peso, massa vezes gravidade. Eu quero calcular a intensidade da força de tração, que na nossa figura é a hipotenusa, né? A força-peso é o cateto adjacente. Então, fera, é fácil você ver que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que seria a intensidade da força-peso, sobre a hipotenusa, que seria a intensidade da força de tração. Tranquilo? E aí, se você quer calcular a força de tração, é fácil você ver que a força de tração seria igual à massa da esfera 2 vezes a aceleração da gravidade sobre o cosseno de θ. Tranquilo? E aí, cuidado que a massa da esfera é de 9 gramas, mas nós precisamos passar para quilogramas, já que a intensidade da força de tração tem que ser dada em newtons, né? E 9 gramas, fera, é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 3 quilograma. Tranquilo? Então, a intensidade da força de tração vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 3 quilograma, vezes 10 da aceleração da gravidade, sobre o cosseno de θ, que ele pede para você usar igual a 1. Então, isso tudo sobre 1. Conclusão, fera, a intensidade da força de tração, 9 vezes 10 a menos 3 vezes 10, isso me dá 9 vezes 10 a menos 2 newton. Essa é a intensidade da força de tração. 9 vezes 10 a menos 2 newton. Tranquilo, fera? Beleza? E aí, se você vai para a letra C, olha a nossa terceira pergunta. Qual é o módulo da carga Q2 da esfera E2? E aí, fera, vamos lembrar que o segundo processo de eletrização foi um processo de eletrização por contato entre 2 condutores idênticos. Então, no final do processo, Q1 é igual a Q2. A intensidade de carga da esfera E1 tem o mesmo valor da intensidade de carga da esfera E2. Q1 igual a Q2. Por isso que a força é de repulsão. Além de mesma intensidade, mesmo sinal. E aí, fera, se eu usei o cosseno de θ para calcular a intensidade da força de tração, nós vamos usar o seno de θ para calcular a intensidade da força elétrica. Eu vou colocar aqui, mas nós vamos levar essa informação para o nosso próximo slide. Olha só, fazendo a letra C, se eu pego o seno de θ, quem seria o seno de θ, fera? Cateto oposto, ou seja, a intensidade da força elétrica sobre a hipotenusa, que seria a intensidade da força de tração. Então, eu posso escrever que a intensidade da força elétrica entre a esfera 1 e a esfera 2 é igual à força de tração vezes o seno de θ. Lembrando que o seno de θ, a questão pede para você usar 0,1. Então, vem comigo. Olha só. Tá vendo? Como é que eu faço para calcular a força elétrica entre a esfera 1 e a esfera 2? Lei de Coulomb. Constante eletrostática que multiplica a carga da esfera 1 vezes a carga da esfera 2
sobre a distância entre elas elevado ao quadrado, igual à intensidade da força de tração vezes o seno de θ. Tranquilo? Mas lembra que a carga Q1 e a carga Q2 têm a mesma intensidade, e só cuidado que essa distância entre as esferas tem que estar em metro. Na nossa questão, ele fala que a distância entre as esferas, nessa configuração de equilíbrio, é uma distância de 8 centímetros. E fera, para você transformar 8 centímetros para metro, lembra que esse prefixo cent é a base 10 elevada ao expoente menos 2. Então, 8 centímetros é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vem comigo. Olha só. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona no sistema internacional. Tá vendo? Se a carga Q1 tem a mesma intensidade da carga Q2, eu posso falar que Q1 vezes Q2 é a mesma coisa que Q2 elevado ao quadrado. Isso tudo sobre 8 vezes 10 a menos 2, passando aqui para metro, fera, elevado ao quadrado. Desse lado aqui, a intensidade da força de tração foi de 9 vezes 10 a menos 2 e o seno de θ 0,1, que é a mesma coisa, fera, que 10 elevado a menos 1. Tranquilão? Vem comigo então. Olha só, do lado esquerdo aparece o 9 multiplicando, aqui do lado direito também, eu já vou fazer a simplificação e vou isolar o Q2 ao quadrado. Vem comigo, fera. Olha só, Q2 ao quadrado vai ser igual, lá vai, hein? 8 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, eu vou só repetir. Eu não vou resolver isso aqui, fera, porque eu vou precisar tirar a raiz quadrada no final. E aqui eu estou com a mão na roda, beleza? 10 a menos 2 com 10 a menos 1, isso me dá 10 elevado a menos 3. Isso tudo sobre 10 a nona. Beleza, fera? Agora eu vou pegar o Q2 elevado ao quadrado. Vou reescrever isso aqui, 8 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, 10 a menos 3. Fera, esse 10 elevado a 9, onde embaixo o expoente está positivo, se eu subo com essa base, eu troco o sinal do expoente. Então, eu subo com a base e ela fica 10 elevado a menos 9. Conclusão, a intensidade da carga Q2 vai ser a raiz quadrada de 8 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 12. Tranquilo? Sendo assim, a intensidade da carga Q2 vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6. A raiz quadrada de 10 a menos 12, 10 a menos 6. Conclusão, a intensidade da carga Q2 vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 8 Coulomb. Essa é a intensidade da carga Q2. E se a intensidade da carga Q2 é de 8 vezes 10 a menos 8 Coulomb, você pode afirmar que a intensidade da carga Q1 também será de 8 vezes 10 a menos 8 Coulomb. E para a gente finalizar essa questão massa, vamos para a letra D. Qual é a diferença entre o número de elétrons e de prótons na esfera E2 após a eletrização? Fera, vamos lembrar que para você calcular a quantidade de carga elétrica, basta você pegar o número de elétrons em falta ou em excesso e multiplicar pela carga elementar.
Basta a gente pegar o número de elétrons em excesso ou em falta, que é exatamente a diferença entre o número de elétrons e de prótons, e multiplicar pela carga elementar. Sendo assim, essa diferença entre o número de elétrons e de prótons vai ser a quantidade de carga da esfera E2 dividido pela carga elementar. Ou seja, 8 vezes 10 elevado a menos 8, dividido pela carga elementar que ele forneceu na nossa questão, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Tranquilo? Fera, se você faz 8 dividido por 1,6, isso me dá 5. Eu pego 10 a menos 8. O 10 elevado a menos 19, se eu subo com a base 10, pegou, né? Troca o sinal do expoente. Se tem 10 a menos 19 embaixo, em cima fica 10 elevado a 19. Conclusão, a diferença entre o número de elétrons e de prótons na esfera E2 é de 5 vezes 10 elevado a 11. Essa é a diferença entre o número de elétrons e de prótons na esfera E2 após o processo de eletrização. Se você ficou comigo até aqui, é porque eu mereço seu like, mereço a sua inscrição, mereço o seu compartilhamento, porque aqui no Física Retada nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!